Olá, boa tarde, turmas do oitavo ano de toda a rede municipal de ensino aqui de Riacho das Almas. Aqui quem fala é o professor José Carlos, o seu professor de geografia, né, para iniciarmos aí a nossa terceira aula de geografia desse terceiro bimestre. Antes de começarmos, eu já quero deixar meu abraço para todos os alunos e também para toda a equipe lá das escolas Patrícia Cardoso, na Vila de Cordantas, Escola Santos Cardoso, na Vila de Pinhões, na Escola José Joaquim de Lima, lá na Vila de Trapiá, da Escola Luiz Francisco, lá da Vila do Vitorino, e também para todos os alunos e também para toda a equipe aqui da Escola Mário da Mota, na sede do município, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí à nossa aula de geografia, a mais uma aula de geografia para esse ano letivo de 2021. E o tema da nossa aula de hoje, nós vamos aí dar continuidade, né, aos estudos da América Latina. A gente já vem estudando um pouco aí o continente americano, né, na última aula. Fizemos um recorte espacial aí para a América Latina e estudamos sobre os principais problemas urbanos, né, os principais problemas das grandes cidades latino-americanas. E hoje vamos estudar sobre os recursos hídricos na América Latina. Lembrem, quando eu falo de recursos hídricos, eu estou falando da questão da água aqui na América Latina. Tá ok, turma? Então vamos lá. E sobre esse assunto, vocês lembram que vocês lá no início do ano letivo, todas as escolas aqui do município de Riacho das Almas realizaram a distribuição do livro didático, né, para que esse livro possa auxiliar aí nesse sistema de aulas remotas. Então, sobre este conteúdo, especificamente falando dos recursos hídricos na América Latina, você encontra informações lá nas páginas 138, 139, 140 e também na página 141. Tá ok? Então abram o livro lá nessa página, da 138 até a 141 e façam a leitura, porque eu tenho certeza que com essa leitura também vai auxiliar na compreensão deste conteúdo que está sendo colocado no dia de hoje. E como eu fiz na última aula sobre a questão dos problemas das cidades latino-americanas, eu faço nessa aula também, né, que é para a gente localizar onde é que fica a América Latina. E como eu disse na última aula, né, a América, o continente americano, é um dos continentes que existem na Terra. Apenas um continente, a América. Mas esse continente, ele pode ser dividido, ele pode ser regionalizado de algumas formas. E eu trouxe aqui para vocês na última aula as duas principais formas de regionalização do continente americano. Então, levando em consideração os aspectos geográficos relacionados aí à localização dos países, questões climáticas, relevo e vegetação, a gente pode dividir a América em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Mas não é nenhum desse tipo de regionalização que estamos estudando, professor. Então a gente vem aqui para a divisão que estabelece através de critérios históricos e culturais, né, principalmente aí também sobre a questão da origem da língua. Nesse aspecto, o continente americano ele pode ser dividido em dois: a América anglo-saxônica e a América Latina. Lembrem, a América anglo-saxônica é formada apenas pelos Estados Unidos e também pelo Canadá. O restante dos países americanos vão fazer parte da América Latina, que é a porção do continente americano que estamos estudando, tá ok? Todos os países, né, com a exceção dos Estados Unidos e do Canadá, todos os países vão fazer parte dessa América Latina, que é a parte do continente americano que nós estamos estudando. E que vai lá e para mostrar aqui para vocês, a América Latina vai lá do México até o extremo sul do Chile. Essa é a região conhecida como América Latina.
Falando aí especificamente do nosso conteúdo da aula de hoje, né, dos recursos hídricos, a gente pode afirmar que a América Latina possui as maiores bacias hidrográficas do mundo. E você sabe o que é bacia hidrográfica, não sabe? Eu sei que vocês aprenderam isso lá nas aulas de geografia do 7º ano. Que bacia hidrográfica, né, é uma rede de drenagem que é composta por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, tá ok? Isso seria uma bacia hidrográfica. Para falar sobre essa questão de afluentes e subafluentes, você lembre aqui do rio Capibaribe. Nós temos o rio Capibaribe, que seria o rio principal, né? E os riachos que desaguam no rio Capibaribe são considerados seus afluentes. Então, leve isso para uma questão maior, né? Grandes rios, né, que são formados, uma bacia hidrográfica formada por um grande rio, né, que vai ser abastecida aí por afluentes e também subafluentes. Então, devido ao clima quente e úmido, claro, na maior parte da América Latina, né, existe aqui uma grande quantidade de aquíferos, que são águas subterrâneas, e rios extensos e volumosos, com enorme potencial hídrico. Então, a partir dessas informações iniciais da nossa aula, nós já podemos concluir que a América Latina, de certa forma, possui um elevado grau de disponibilidade hídrica desses recursos hídricos que estamos estudando. E ali ao lado você vê, né, o mapa da América Latina localizado aí dentro do continente americano. E esse mapa aqui ele traz um pouco sobre essa questão da disponibilidade hídrica, né, dos recursos hídricos no mundo, isso lá no ano de 2014. Você olha ali na legenda, ó, nível de potencialidade, metros cúbicos, habitantes por ano. Isso aqui está falando sobre a disponibilidade dessa água, dos recursos hídricos, em todas as regiões do planeta. E a gente percebe que à medida que o azul, que a cor vai ficando mais escura lá no mapa, né, significa dizer que existe uma maior distribuição dos recursos hídricos. Observem ali na América Latina, ó, acompanhem comigo a seta. Lá do México ao extremo sul do Chile, a gente percebe que a maior parte desse subcontinente, né, dessa América Latina, ela se encontra em uma cor mais escura. Significa dizer que existe uma elevada disponibilidade hídrica, diferente de outras regiões do mundo. Acompanha lá na seta, ó. Ali em alguns países da África, né, já apresenta uma cor mais clara, consequentemente uma menor disponibilidade de recursos hídricos por habitante. Né, ali também no continente asiático, também mais precisamente na região do Oriente Médio, que apresenta uma cor mais apagada, consequentemente quer dizer, né, que tem uma menor disponibilidade e uma menor potencialidade em relação à distribuição dos recursos hídricos, certo? Então, nesse mapa aí você já percebe que a América Latina é uma região privilegiada quando a gente fala de recursos hídricos. E existem diversas bacias hidrográficas, né, na América Latina. Né, e eu vou destacar algumas que podemos considerar as principais. Né, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, ou Bacia Platina, né, também conhecido como Bacia Platina, e a bacia hidrográfica do Rio Orinoco. Essas são as 3 principais bacias hidrográficas da América Latina. E nessa aula de hoje, nós vamos ver aí um pouco das características de cada uma dessas bacias hidrográficas. Começando aí pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Nós sabemos, né, que é a maior bacia hidrográfica do mundo e a sua maior parte, né, se localiza aqui no território brasileiro. Mas vejam, a sua extensa área ela não se estende apenas pelo território do Brasil. Né? A bacia do Rio Amazonas vai se estender aí pelo Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e também pelo Suriname. Então, é uma bacia hidrográfica que é considerada a maior do planeta Terra e que se estende não só pelo Brasil, mas também por outros países da América Latina.
E o rio Amazonas, ele não nasce aqui no Brasil, né? Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, mais precisamente nos Andes peruanos, e só recebe esse nome de Rio Amazonas aqui no Brasil a partir do encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Se vocês observarem aí ou pesquisarem na internet, vocês vão ver o encontro das águas do rio, que são águas claras e águas mais atordadas, vamos dizer assim, né? A partir daí é que temos origem e que o rio passa a se chamar Rio Amazonas. E no Brasil ele trata-se de um rio de planície muito utilizado aí para navegação, né? A gente precisa saber um pouco essa diferenciação aí entre rios de planícies e rios de planaltos, né? Rio de planície geralmente são rios em áreas mais planas. Rios de planaltos são rios em áreas mais elevadas. E por ser um rio de planície, em áreas mais planas, isso favorece, né, a navegação lá na região da Amazônia brasileira e também da Amazônia de outros países, né? Tanto é que na Amazônia brasileira, né, a questão do barco, a questão da navegação, é um dos principais meios de transporte, não só transporte de pessoas, mas também transporte de mercadorias. Saindo aí da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a gente vai, né, para a bacia hidrográfica do Rio da Prata. E também é chamada de Bacia Platina. Você pode chamar Bacia do Rio da Prata ou Bacia Platina. É a segunda maior bacia do mundo e mais da metade de superfície se encontra em território brasileiro. Vejam que essa bacia do Rio da Prata, ela não se encontra apenas no Brasil. Ali ela se estende pela Bolívia e também pelos países que vão fazer parte aí do chamado Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Essa é a extensão da bacia do Rio da Prata. É uma bacia importantíssima aqui para a região, né? Trata-se de uma bacia hidrográfica de extrema importância para a América do Sul, muito utilizada para a geração de energia hidrelétrica e também para o transporte fluvial. A gente precisa lembrar aí que tem importantes hidrelétricas que estão localizadas aí nessa bacia hidrográfica. E entre essas eu destaco a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que foi construída lá na época da ditadura militar. Por muitos anos foi considerada a maior usina hidrelétrica do planeta, né? Atualmente perdeu esse status, mas em relação à geração de energia, né, ela continua sendo, né, a hidrelétrica que gera mais energia. E tanto é que boa parte da energia elétrica consumida aqui no território brasileiro vem lá da usina hidrelétrica de Itaipu. E também é situada numa região de grande desenvolvimento econômico e uma região muito populosa. Então vocês percebam aí, pessoal, que a questão hídrica aqui na América do Sul, ela não é utilizada apenas para o abastecimento, né, dos seres humanos. A questão hídrica, os recursos hídricos são utilizados aí para questões também econômicas, né? Vai abastecer aí as indústrias, para a questão da irrigação, vai servir de transporte de mercadorias, como é o caso aí da bacia do Rio da Prata, né, que vários rios são utilizados para locomover e para deslocar mercadorias que são trocadas aí entre alguns estados e também entre alguns países. E para finalizarmos essas três bacias hidrográficas, a gente vem aí na bacia hidrográfica do Rio Orinoco, né, que se localiza lá na Venezuela, formado pelo Rio Orinoco, que é o principal rio da Venezuela e seus afluentes. Essa bacia hidrográfica abrange, além do território venezuelano, 1/4 das terras da Colômbia. Então, é uma bacia hidrográfica que abrange não só a Venezuela, né, com seu rio principal, o Orinoco, mas também boa parte aí das terras lá da Colômbia. Lá no rio Caroni, né, principal afluente do Orinoco, fica a usina hidrelétrica de Simão Bolivar, uma das principais usinas hidrelétricas do planeta Terra. Está aí entre as 10 maiores do mundo e tem uma grande importância econômica aí
para a Venezuela. Tá ok? Então, vendo aí um pouco das características dessas 3 bacias hidrográficas, que são as 3 principais bacias hidrográficas da América Latina, a gente vai estudar aqui sobre a questão dos aquíferos, né, na América Latina. E o que seria um aquífero, professor? Aquífero é uma grande reserva de água subterrânea. Água que fica lá no subsolo, tá ok? Então entendam que aquífero é uma grande reserva de água subterrânea. São águas que ficam no subsolo, que estão abaixo de nós. E os 2 principais aquíferos da América Latina e também do mundo, né, existem outros, mas esses são os maiores e principais aquíferos da América Latina e do mundo, se localizam em sua grande maior parte no território brasileiro. E a gente destaca ali o aquífero Alté do Chão, lá na região da Amazônia brasileira, e o aquífero Guarani, que se estende aí por vários estados brasileiros e também por outros países. E a gente acompanha ali comigo na seta, ó, o aquífero Guarani, ele se estende não só pelo Brasil, mas também por outros países. Argentina, Paraguai, Uruguai e por vários estados brasileiros. E no Brasil, professor, onde é que está localizada essa grande reserva de água subterrânea? Observem no mapa, né, na tela de vocês, podem observar aí, né, que esse aquífero, a sua maior parte, a sua maior extensão se localiza aqui no território brasileiro. E ele vai abranger aí todos os estados da região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Abrange também todos os estados da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, e abrange 2 estados da região sudeste, Minas Gerais e São Paulo, tá ok? O aquífero Guarani se estende não só pelo Brasil, mas também por outros países da América Latina, a exemplo, a Argentina, Paraguai e também o Uruguai, e se estende por todos os estados da região sul do Brasil, todos os estados da região centro-oeste e os 2 estados da região sudeste, que é São Paulo e Minas Gerais. E a gente vem aqui para o aquífero, né, Alté do Chão, né, que alguns estudos preliminares apontam que o aquífero Alté do Chão ele é o maior do mundo quando se trata de disponibilidade de água, de quantidade de água, né? Até então, o aquífero Guarani era considerado a maior reserva de água subterrânea do planeta, mas alguns estudos apontam que o aquífero Alté do Chão ele não é maior em extensão, mas é maior em relação à disponibilidade hídrica, à quantidade de água que existe nessa grande reserva de água subterrânea, tá ok? Ainda são estudos preliminares, mas esses estudos preliminares já apontam nessa direção. Caminhando aí para o final de nossa aula, a gente, né, percebe aí que, é importante ressaltar, é importante a gente dizer que apesar da América Latina possuir as maiores bacias hidrográficas do planeta e também as maiores reservas de águas subterrâneas, é importante ressaltar que a preservação dos recursos hídricos deve ser uma prática constante, não só pelo Brasil, né, mas também por todos os países da América Latina. Porque, como estudamos nessa aula de hoje, né, a gente viu aí que a América Latina é uma região privilegiada quando se fala em disponibilidade dos recursos hídricos, né? Falei um pouco aí das bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas, bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio da Prata e bacia do Rio Orinoco. Falei também dos principais aquíferos, que é o aquífero Guarani e o aquífero Alté do Chão, né? Mas apesar dessa alta disponibilidade de água, de recursos hídricos, nós precisamos entender que é necessário que aconteça
a preservação desses recursos e a preservação ambiental. Dito isto, a gente finaliza a nossa aula de geografia. Eu queria agradecer a participação de todos, né? Dizer a vocês que fiquem com Deus, se cuidem, realizem todas as atividades propostas, né? Que logo, logo nós estaremos aí nos encontrando de forma presencial, né? No sistema de ensino híbrido. Tá ok, turmas? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.